Eu fui tocado por essa pergunta, e essa pergunta retumbou dentro de mim, assim, ecoou durante um tempo, e eu fiquei incomodado com isso. E todas as vezes que eu fico incomodado com uma coisa, a minha prática, sabe qual é? Incomodar você também. Então o meu desejo hoje, primeiro desejo é incomodar você. Eu queria que você ficasse incomodado. E é interessante que Deus tem formas de falar comigo e jeitos em que eu sou mais predisposto a ouvir o que Deus tem para falar comigo. E coisas que eu gosto. Então, por exemplo, uma das coisas e dos jeitos que Deus usa para falar comigo, eu já falei aqui várias vezes, é através das coisas simples que acontecem no dia a dia. E tem experiências que eu passo em que eu percebo Deus mais facilmente. Por exemplo, eu gosto muito de pensar na vida e pensar no que Deus está dizendo para mim enquanto eu tomo banho. O banho para mim é um negócio assim que me pega, sabe? E é problemático isso, porque eu gasto água e gás assim com força, porque eu fico lá, o banho é um mero detalhe. Tem vezes em que até depois eu penso assim, mas será que eu lavei já o cabelo? Vou lavar de novo. Porque eu estou lá e estou envolto em pensamentos, estou lá. E uma outra forma que Deus fala muito comigo, assim, e eu penso na vida nessas ocasiões, eu gosto demais disso, é quando eu viajo de carro. Viajar de carro, para mim, é uma das atividades mais satisfatórias. Só que sozinho, né? Porque acompanhado, eu gosto de viajar sozinho. Porque quando você está acompanhado, a pessoa fica, e aí é o carro, o caminhão, incomoda, que coisa brava, né? E eu não gosto, assim, né? Criançada, bagunça atrás, loucura, não gosto. Mas viajar de carro sozinho, eu gosto muito. E eu estava viajando de carro sozinho, há uns meses atrás, e ouvindo essa passagem da Bíblia, famosíssima, que conta a história de um cego que estava sentado à beira do caminho. E esse cego chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho, a Bíblia diz que ele não era apenas cego, mas ele, além de cego, ele era pobre, porque ele era mendigo. E esse cego gritava desesperadamente. Então o cego mendigo, pobre, gritava desesperadamente, Jesus, filho de Davi, porque ficou sabendo que Jesus passava por aquele lugar. Tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu me identifico com o cego, porque a gente grita muito para Jesus. A gente grita bastante para Jesus. E o que acontece algumas vezes é o que aconteceu com o cego. Jesus, que estava sendo interpelado e tendo o nome gritado por todo mundo, mas por algum motivo ele decide parar e chama o cego. Fala, vem aqui, cego. Traga aqui o cego para mim. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele cego, e ele pergunta o seguinte: o que você quer que eu faça para você? E essa pergunta, por mais que possa parecer óbvia, porque se você é um cego gritando, e Jesus com seu, sei lá, parece que Jesus tinha até senso de humor, vai perguntar para o cego, o que você quer que eu faça? É meio óbvio, né? Mas eu não sei. Vai que o cego não queria ver, vai que ele era pobre também, vai que ele podia falar para Jesus, não quero ver, eu quero ficar rico. Porque eu estou aqui mendigando, ninguém me dá nada, e agora eu vou ver, inclusive, eu preferia ficar rico. Porque agora, antes eu era cego e pobre, agora eu vejo a minha pobreza. Não, eu não quero, eu queria dinheiro. Mas não, o cego tinha uma resposta na ponta da língua. E o que me chocou, irmão, e o que me incomodou, quando eu pensava nisso, foi o fato de que eu não sei qual seria a minha resposta. E eu dirigi aquele carro, ouvindo a história do cego, e me coloquei no cego, porque eu também grito a respeito de Jesus, e eu grito para Jesus, ei Jesus, tenha misericórdia de mim. E perto da minha casa tem eu já falei isso aqui, e agora trocou o cachorro, porque não é mais o mesmo. Tem um cachorro na rua que eu passo todo dia, e ele corre desesperadamente atrás da roda do carro. Só que eu já fiz o teste uma vez. Se eu paro o carro, o cachorro não sabe o que fazer.
Aquele cachorro, todo dia ele corre atrás da roda do meu carro, mas se eu parar o carro, ele vai, e agora? Eu não sei por que eu estava correndo atrás da roda do carro. E eu me coloquei aqui no lugar desse cego, e quando eu ouvia essa história, eu fiquei pensando, se Jesus, hoje, por um motivo qualquer, parasse a minha pessoa ali na porta, e eu soubesse que era ele mesmo, porque não ia ter dúvida, e ele falasse assim, e você vive gritando, e eu estou aqui agora, o que você quer que eu faça? Responda logo. Aí eu fiquei angustiado, eu parei para almoçar, depois que eu estava dirigindo aquele carro, e essa pergunta continuou, eu falei, cara, mas eu tinha que ter alguma resposta. O que eu vou pedir? Daí eu já começo, porque daí eu vou, cara, mas eu queria pedir isso, mas será que pedir isso será que seria certo? O cara queria ver, né, era um legítimo. E eu comecei a pensar em respostas que eu poderia dar, e eu fiquei muito incomodado. E eu vim aqui, já incomodei os irmãos aqui um dia, na oração de manhã, porque eu falei disso, eu falei, cara, se Jesus parasse você agora, e te falasse assim, o que você quer que eu faça para você? Qual seria a sua resposta? E aqueles irmãos aqui na roda, não sei, quem sabe você fala assim, não, Jesus, me pegou meio desprevenido, deixa eu orar para Jesus, para ver o que eu quero que Jesus me faça. Mas a gente é assim, sabe por que a gente é assim? Eu não sei você deve estar pensando aí, né, agora, qual seria a tua resposta? O que você diria para Jesus se ele te parasse agora, a hora que você estivesse indo embora ali, um desejo, tipo o gênio da lâmpada, um só, viu? Rápido, vai. Talvez você tá pensando aí, eu não sei qual é o teu desejo, qual é a tua necessidade, eu não sei o que resolve a tua vida hoje, mas você sabe que, depois que eu fiquei incomodado com isso, eu fiquei pensando o porquê que eu fiquei incomodado. Nós, seres humanos, somos diferentes de Deus, nós somos, ao mesmo tempo, imagem e semelhança, mas nós não temos os mesmos atributos, e Deus é um ser que se basta, Deus não tem falta de nada. Deus, quando olha para Ele mesmo, Ele pensa assim, o que eu desejo? Bom, não tenho, nada me falta. Eu não preciso de estímulos externos para que a minha vida flua, para que a minha vida funcione. Eu não preciso de nada, eu não preciso... É tipo assim, quando Deus nos criou, irmão, Ele não é porque Ele precisava de companhia. Sabe assim, não, então, puxa, estou só eu... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só somos nós, né? Está tão monótona a coisa aqui, vamos arrumar um problema para nós. Eu preciso me relacionar com alguém, eu sinto falta de amor, Deus não é assim. Então Deus não tem desejos que o movam para fora dele, assim, tipo, tá. Ele não tem falta de nada. Por isso que o ato criativo de Deus, para nós, é uma grande prova de amor. O ato de Deus nos criar não revela falta de Deus, revela amor de Deus. O problema é que nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos esse atributo de Deus. Nós somos seres que precisam de alguma coisa fora de nós para dar sentido à nossa vida, para nos fazer levantar de manhã, para nos fazer vir aqui, para nos fazer nos casar, para nos fazer ter filhos, para nos fazer procurar um emprego novo. A gente precisa de coisas de fora que nos estimulem. E sabe o que isso nos torna? Isso nos torna seres desejantes. Isso nos torna pessoas que têm desejo de que alguma coisa nos desperte. O desejo é essa força que constantemente está nos empurrando para fora de nós mesmos. O desejo é essa coisa que tem a potência de nos arrancar do lugar de onde a gente está e nos transportar para um outro lugar, para uma outra situação, para uma outra relação, para uma outra realidade. Nós somos seres desejantes.
E a gente deseja o tempo todo alguma coisa. Alguma coisa que a gente ainda não tem, alguma coisa que a gente ainda não desfruta, alguma coisa que nos falta e que vai nos dar um senso de propósito, um senso de alguma coisa. A gente deseja coisas simples. Eu, por exemplo, desejo comida em horários regulares. Não me deixe com fome, porque não vai ser bom para você. Então, é fácil me tratar. 12:30 eu preciso almoçar. Às vezes eu brinco com o Valmir, né? Ele fala para mim às vezes assim, vamos almoçar? Eu falo, cara, vamos, mas não é na hora do almoço. Porque ele tem costume às vezes marcar o almoço 3:30 da tarde. 3:30 da tarde eu já morri, já não existo mais. Eu preciso tomar o café da manhã até as 9. Eu preciso almoçar até a 1. Eu preciso comer de noite até as 7, 8. Não existe uma possibilidade. Entende? Então são desejos simples. E aí, sabe o que eu faço quando eu estou com fome? O meu desejo quando eu estou com fome é comer. Quando eu estou com sede é beber. Simples. A Cissa briga comigo, ela fala, você precisa aprender a se controlar. Eu falo, mas não dá, eu não consigo. Eu não consigo. Eu, quando sinto fome, eu preciso comer. Esse negócio de controlar-se a si mesmo, tem algo maior sendo trabalhado em você. Na fome não funciona para mim. Eu sou desesperado, é um desejo desesperador. Fome, para mim e é simples. Aí tem gente que tem desejos grandes, e eu também tenho. E aí você que sabe qual é o teu grande desejo. Cada um sabe qual é a sua grande aspiração. E a gente tem algo que eu acredito, meu irmão, que foi dado por Deus para nós, porque a gente não vê isso em outras espécies da criação. A gente, além de ter esse desejo, a gente tem um desejo criativo. A gente faz plano, a gente faz meta, a gente traça objetivo. Essa capacidade de desejar que Deus nos deu é única nossa, porque a gente não age apenas por instinto, a gente age com raciocínio e com inteligência. O desejo que brota dentro de nós e que nos empurra para fora de nós mesmos, não é feito por instinto, como acontece com os animais. Animal age por instinto. Ser humano não deseja apenas por instinto, o ser humano deseja de forma consciente, de forma lúcida. E eu fiquei pensando nas pessoas que são diferentes e nas fases da nossa vida em que o desejo também é diferente. E aí eu fiquei lembrando de algumas pessoas, e uma característica delas com relação ao desejo é que elas são apáticas. Já reparou que tem pessoas que não têm desejo? Gente que não deseja nada. Gente que vai vivendo. Cara, mas por que você quer da vida? O que você espera da vida? Eu não sei. Nem desejo nada. Desejo continuar vivo. Daí tem gente que fala assim, não, nem... É tipo o Elias. O Elias era um cara vibrante. Mas o Elias, num momento da vida dele, ele ficou apático. E aí ele falou assim, o que você deseja, Elias? Morrer seria uma boa ideia. Depressão. E você percebe que tem gente que é assim, meio que de forma natural, e tem gente que em alguma fase da vida fica assim, e o desejo já não move mais aquela pessoa. E é difícil viver assim, porque você não tem nem motivo para se levantar da cama de manhã. Cara, eu estou indo. Pessoas assim vão na onda dos outros também, né? O que você quer que eu deseje? Eu quero que você deseje tal coisa. Então vamos lá. Aí tem hora que ele está desejando viver, tem hora que ele está desejando morrer, tem hora que ele deseja ficar no Brasil, tem hora que ele deseja ir embora do Brasil. A vida dele é uma rotina em uma sucessão de dias que não fazem sentido, porque não tem nada que empurre ele para fora. Em contrapartida, ou ao lado dessa pessoa, existem outros tipos de desejantes. Tem o desejante paralisado. Esse aqui talvez seja a maioria das pessoas. O desejante paralisado é aquele cara que ele até deseja, mas no fundo ele não sabe muito bem o que é que ele deseja. E ele sabe menos ainda o que ele precisa fazer para que aquilo que ele deseja aconteça. E aí você conversa com ele e fala assim, e aí, qual que é o teu desejo, cara?
Cara, eu não sei, eu desejo tanta coisa. E o que você está fazendo? Eu desejo ficar rico. Ah, é? E o que você está fazendo para ficar rico? Pois então, eu estou esperando alguma coisa acontecer que me deixe rico. E eu converso com algumas pessoas às vezes, e lá em casa a gente conversa bastante disso. E esses dias foi interessante, porque uma pessoa que tinha o desejo de ter assim, mais posses, ela me falou assim: eu sinto que ainda vai acontecer alguma coisa na minha vida que vai ser uma revolução, assim, vai me deixar bem melhor. Sabe, é o desejante paralisado aqui. É o cara que não sabe exatamente o que é que ele deseja, ele não sabe o que ele precisa fazer, e daí ele meio que vai trocando de desejo para ver se dá certo algum. Então hoje eu estou desejando isso aqui, daí não começou a não dar certo, eu vou começar a desejar outra coisa, e vai indo para cá, para lá. E ele está nessa expectativa, nessa coisa assim, nessa espera de que alguma coisa arrebate o coração dele, que seja assim, maravilhoso, e que fale: agora eu achei o sentido da minha vida, e nossa vida, como é que eu fiquei tanto tempo assim, sem desejar isso aqui? Agora isso aqui, me arrebatou. E enquanto isso não chega, o desejante paralisado, ele vai assim, esperando. E aí o tempo vai passando e... Tem o outro desejante que esses aqui são pessoas de personalidade assim, extrovertida, ele é forte, é o desejante entusiasmado. É o cara que toda hora ele está desejando um negócio novo, e ele é ligado no 220. E ele vê oportunidades em tudo, bitcoins, ações, opções, imóveis. E eu desejo, e eu faço um novo curso, e eu vou, e agora minha vida vai mudar, e meu Deus, eu estou maravilhado com isso aqui. Eu tenho um parente, que se você conversar com ele, você vai acreditar na ideia dele, cara. Porque ele fala das coisas com entusiasmo, assim, tão entusiasmado, que o negócio que ele faz, fala assim: meu Deus do céu, esse aqui é o melhor negócio do mundo. O Elon Musk que se cuide, porque vai perder o título de homem mais rico do mundo, porque, cara, isso aqui é uma sacada maravilhosa. Ele é entusiasmado, ele é apaixonado, e daí ele te explica nos mínimos detalhes aquele negócio, de, meu Deus do céu, que isso aqui é fantástico. E eu assim, eu gasto fácil, irmão, eu me gasto assim, sabe? Daí, por exemplo, quando eu estou conversando e ouvindo essas coisas, eu falo: meu Senhor amado. Mas ele é entusiasmado. Tem gente que é assim, o desejante entusiasmado. E as coisas, se por um lado o paralisado tem dificuldade que alguma coisa arrebate o coração dele assim, o entusiasmado é o contrário, tudo arrebata o coração dele, tudo. E o cara, me sinto arrebatado. Só que ele se arrebata assim, e desarrebata também bem rápido. Lá em casa eu tenho um exemplar desse, um mini exemplar. A Maria, ela começa a tocar teclado hoje, entendeu? E daí ela sabe tudo a respeito do teclado. Cara, essa menina me infernizou para comprar um teclado para ela, porque ela achava que o teclado, eu comprei um tecladinho pequenininho assim. Eu não, o Papai Noel deu para ela de presente de Natal um tecladinho. E você sabe que ela foi mesmo, cara. Aí ali, prendeu umas musiquinhas, aprendeu outra, e foi. E daí você podia falar com aquele amigo da igreja lá, o Miguel, que tem a loja de instrumento, qual que é um teclado bom para eu ter? E ela via todos os tutoriais de teclado que existiam no mundo, comparativos entre Yamaha e não sei o que e tal. Um dia ela estava vendo um teclado desse vermelho aí, é caro isso aí, cara. E ela foi me mostrar o teclado dela. Esse aqui, faz isso, faz aquilo, e esse aqui é um sintetizador do não sei o que. Eu falei: vá com calma, Maria. E eu queria o que eu queria? Eu queria que ela ficasse com o tecladinho pequeno, com 2 oitavas ali só, era desse tamanho assim, Aprenda bem nesse. Eu estava medindo o entusiasmo dela, mas não teve jeito, Foi, currículo ela me mandou para eu contratar ela, e ela conseguir ter dinheiro para comprar um teclado. Eu tive que contratar ela, depois eu tive que demitir ela, porque ela não trabalhava. Terrível, cara.
A Maria entusiasmada, desejante, entusiasmado. E ela se apaixonou com aquele negócio. Pois bem, lá em casa tem um teclado da Yamaha, que eu me rendi, né? Tive que me render ao entusiasmo dela. Esse teclado é tocado raramente. E agora, quem sabe, ela está em busca de uma nova paixão, que lhe arrebate o coração. Desejante, entusiasmado. Sabe quem era assim? O Salomão. O Salomão era assim. O Salomão era louco, bem louco. O Salomão disse, no livro dele do Eclesiastes, no capítulo 2, ele disse assim, ó, eu vou dizer um negócio para você, o que eu penso a respeito de desejo. Eu penso assim, olha só, não neguei nada que os meus olhos desejaram. O Salomão era a Maria. Eu olhei, desejei, é meu. É meu. Eu pego mesmo, na hora. Não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Eu olhei, desejei, é meu. Vou querer. E vou querer hoje, inclusive. Agora. E o cara infernizava, de certo, o pessoal, e ele tinha tudo que ele queria. Só que você sabe o que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão do seguinte: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos e o meu trabalho tinha feito, eu percebi que era que nem correr atrás do vento. Eu achava que eu queria teclados vermelhos, e os teclados vermelhos eram iguais aos pequenininhos. Pura vaidade. E sabe que falando assim parece que o desejo é uma coisa ruim, né, irmão? Mas eu não estou falando isso. O desejo é uma coisa maravilhosa. O desejo é bom e o desejo nos faz sentir-nos vivos. Gente que deseja muito, eu prefiro o entusiasmo dos teclados vermelhos à apatia de não sei por que eu estou vivo. E Deus também prefere. Deus prefere que a gente seja um desejante entusiasmado a um filho apático e deprimido. O segredo não está aqui, o segredo está em você conseguir controlar as coisas. E a Bíblia é repleta de histórias de gente que desejava, gente que tinha desejos intensos. E eu separei aqui, não desejos específicos falando de coisas, mas tipos de desejos que englobam vários desejinhos pequenos, mas que no fundo representam um tipo master de desejo. E eu separei algumas histórias da Bíblia, para que a gente perceba como o desejo vai influindo na gente. O primeiro tipo de desejo que eu vejo que é um desejo master, é aquele tipo de desejo que dá sentido à nossa vida. Existem desejos e coisas que a gente espera para nós, que dão sentido à vida. A vida só tem sentido se você tiver isso. Você quer ver? Veja o que está escrito em Gênesis, no capítulo 30, versículo 1. Se você for ver a história das mulheres, as primeiras ali, Sara, Rebeca e Raquel, todas elas não tinham filhos, elas eram estéreis. E o desejo de ter filho consumia aquelas mulheres, dava sentido para a vida delas. A ponto de Raquel, no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1, fazer uma oração para Deus. E Raquel ora assim: dá-me filhos, senão eu morro. Raquel tinha um desejo tão intenso, tão forte, tão desesperador. A inveja das outras mulheres de Jacó consumia ela, e ela tinha um desejo tão fundo que ela falou para Deus assim: se eu não tiver filho, não vale a pena nem estar vivo. Não vale a pena viver sem filho. Olha a profundidade disso. E eu fiquei pensando que nós também temos desejos na nossa vida, coisas que a gente espera que aconteça conosco, que dão sentido e dão razão à nossa vida. Tem gente vivendo desesperada atrás de alguma coisa que aconteça para ela, e se isso não acontece, parece que a vida dela não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, não tem sentido nenhum. É um desejo
tão profundo e tão enraizado que a vida dela desaparece, sem que se consume o ato, ou que pelo menos ela fique perseguindo esse ato. É o cachorro atrás da roda do carro. Eu preciso de uma roda para eu correr. E tem gente correndo em rodas aí, desesperadas. Gente que corre atrás de roda de forma desesperada, porque a única coisa que dá sentido para a vida dela é a consumação daquele desejo. Então, enquanto o desejo não se consuma, eu pelo menos tenho que estar correndo. Pelo menos eu tenho que estar indo atrás da roda. É a Raquel aqui, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, me dá um filho. E quem sabe você, quando eu fiz a pergunta do que você diria para Jesus, você tem uma coisa aí que dá sentido na tua vida, que você falou assim, cara, é isso aqui, ó. Quem sabe você não sofreu a mesma angústia que eu. Quem sabe você tem uma resposta na ponta da língua para a pergunta, o que você quer que eu te faça? O que eu queria que você pensasse hoje é, isso aí está dando sentido na tua vida? Será que você continua vivo por conta desse desejo? Esse desejo é legítimo? Esse é um desejo que Deus desejaria que você desejasse? É um desejo que está te fazendo bem, está te empurrando para fora de um jeito bom? Ou é um desejo que está atrapalhando você? Será que esse desejo está tão intenso a ponto de roubar outras coisas suas? Roubar a tua vida? Tem um outro tipo e uma categoria de desejo, e esse aqui talvez seja o mais perigoso de todos, que é a categoria dos desejos que nos possuem. Porque uma coisa é você possuir um desejo, isso é bom. Outra coisa é um desejo possuir você, isso não é bom. Quando um desejo possui você, não é bom. Eu fiquei me lembrando do rei Davi. O rei Davi era esse cara. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença para sempre. Olha que desejo bom. Mas o rei Davi também era um cara que ficava na varanda. E o rei Davi na varanda não possuía um desejo. O desejo possuía ele. E o rei Davi olhou naquela varanda e olhou uma mulher bonita. E ao olhar aquela mulher bonita tomando banho, Davi foi possuído pelo desejo. E sabe o que acontece com pessoas que são possuídas por desejos? Elas ficam cegas. O rei Davi, ao ver aquela mulher tomando banho, foi possuído de uma forma tão forte por um desejo que ele ficou cego. O que foi que o rei Davi fez? O rei Davi chamou um empregado e falou imediatamente para ele, falou, vá lá buscar aquela mulher e traga ela aqui. O empregado pode ter dito e disse para ele assim, ô rei, não queria falar nada não para o senhor, só assim, né, para constar nos autos aqui, que é bom que o senhor saiba. É a mulher do Urias, aquela dali. Desejos que possuem nos deixam, além de cegos, nos deixam surdos. Porque é a mesma coisa que o cara não tivesse falado nada para ele. O Davi falou, não, mas faz favor. E tem um montão de gente assim, irmão, com desejos possuindo ela. E aí você fala assim, mas eu não estou atrás da mulher de ninguém, nem do marido de ninguém. Não, mas você está com um desejo de comandar as coisas. Há um desejo possuindo você de controle. Você quer controlar. Lá na tua casa a coisa tem que ser do teu jeito, né? Você é possuído por esse desejo de estar no comando. Você é possuído por esse desejo que possuiu Davi também, de ter o poder de decidir as coisas. Davi tinha poder de decidir um monte de coisa. Ele decidia
trazer a mulher de Urias, decidia matar Urias, decidia ter o filho com a mulher de Urias, decidia tudo. Às vezes a gente não tem o poder de decidir tudo, mas no nosso microcosmos, a gente vai colocando o nosso domínio, esse desejo de controlar, o desejo de que o teu marido seja a pessoa que você quer que ele seja. O teu marido não pode ser ele. O teu marido tem que ser o marido que você quer que ele seja. E aí, se não é assim, você começa a ficar, não, mas daí não serve. Você é possuído pelo desejo de controlar. O desejo de controlar te possui. Às vezes você nem sabe. Às vezes você não sabe que você está sendo consumido por um desejo. E que o desejo está possuindo você, você não sabe. E quem sabe se você encontrasse com Jesus hoje na porta ali e falasse, eu gostaria que o meu casamento fosse assim, fosse assim, fosse assim, fosse assado. Jesus pudesse dizer para você, não, mas eu não desejaria isso, até porque você está querendo trocar o cara aí. E se eu que escolhi o cara para você, eu não acho que ele tinha que ser assim. Na verdade, o que está acontecendo com você é que você está cega aí, né? Surda, inclusive. O bom é que Jesus é gente boa, né? Talvez ele não falaria assim, mas cegueira e surdez são sintomas de pessoas possuídas por desejo. Quer ver um outro tipo, master de desejo, e o último deles? Tem um tipo de desejo que nos faz abrir mão de tudo na vida, que é um desejo tão intenso que você fala assim, cara, para mim nada mais é importante. Esse é um desejo, como força motriz, talvez o mais fundamental deles. Coisas que nós sacrificamos para alcançar aquilo que a gente deseja. E esse desejo, quando usado da maneira correta, é maravilhoso. Porque Jesus mesmo contou a história de um homem, quando ele foi se referir ao reino de Deus, e ele disse que esse comerciante de pedras preciosas, um dia, encontrou uma pérola. E essa pérola arrebatou o coração desse cara de um jeito tão profundo, que ele não conseguia pensar em mais nada a respeito, só naquela pérola. E ele foi e fez o que podia, e ele admirava a pérola, e ele falou, eu preciso ter essa pérola. E Jesus, contando essa história, diz que aquele homem viu tanto valor naquilo que ele falou, eu preciso vender tudo que eu tenho para comprar isso aqui. E ele vende tudo que tem e compra aquilo. E a alegria dele naquela pérola é tão grande que ela passa por cima de todo o sacrifício que ele fez para adquirir. E isso foi maravilhoso, porque nessa história a pérola é o reino de Deus. Coisas que a gente deixa para trás, que a gente sacrifica, e que faz o maior sentido, porque a gente está elegendo algo muito maior. O apóstolo Paulo também tinha esse sentimento. O apóstolo Paulo, quando ele vai dizer dele mesmo, das coisas que ele faz e das coisas que ele deseja, ele diz em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, o seguinte, cara, eu não tenho, na minha vida para mim não é preciosa, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de Deus, que é de dar testemunho da graça dele. Então, se eu tiver que abrir mão de tudo, inclusive se eu tiver que morrer, a minha vida não vale nada, a minha vida só tem valor se eu cumprir o meu propósito. E isso é perfeito e maravilhoso, meu irmão. O nosso problema não é esse, o nosso problema é que nós estamos dando valor para coisas que não têm valor. O que mais tem de gente hoje é desejando coisas e fazendo sacrifícios gigantes por coisas que não têm valor. Eu me entristeço demais quando eu vejo e converso com uma pessoa que o desejo da vida dela é ficar rico. E aí justifica sacrifício. Me perdoa, mas eu tenho vontade de falar assim, você é um retardado. É isso aí que você é. Não, porque nós temos que trabalhar 26 horas por dia. Porque enquanto eles dormem, a gente trabalha.
Sacrifício de tolo, é tomar banho gelado. Isso aí para mim, ó, cara, para você ficar rico, entra num balde de gelo às 5 horas da manhã, para de ser burro. Pelo amor de Deus, vai ser burro assim lá longe de mim, cara. Os outros ricos do passado nunca fizeram isso. É tão estúpido, porque não tem nem lógica. Tem um monte de rico que não entra em balde de gelo. Se entrasse em balde de gelo, deixasse ficar rico, meu Deus, ia faltar gelo. Todo mundo ia se mudar para a Antártica, ia tomar banho 5 da manhã no lago congelado. Larga a mão de ser burro. Mas é um desejo possuído, e o cara vai passando por cima de tudo, até da serenidade, cara. Eu não sei não, daqui a pouco vai ter gente urrando na rua aí, que alguém vai falar na internet que para ficar rico tem que urrar na rua. Você vai passando por cima de coisas, você vai atropelando o processo, você vai abrindo mão de coisas, por coisas que não valem. Tem gente que trabalha um monte para ficar rico, e vai ficar rico. Mas a hora que ele estiver rico, o filho dele, que era criança, vai estar adolescente. E aí ele vai falar, meu Deus do céu, onde é que compra uma criança? Você não compra criança. Você não compra. A criança é criança só uma vez só. E você atropelou. Porque no balcão da tua loja aí, se você é como esse comerciante aqui que Jesus contou a história, no balcão da tua loja veio gente e tirou você para otário. Porque colocaram um monte de bijuteria e você comprou aquilo como se fosse ouro. O cara encheu de bijuteria em cima do balcão da tua loja. E você, meu Deus do céu. E a criança cresceu. E a mulher entristeceu. E o pai morreu. Mas você está rico. Você ficou rico. O filme que, para mim, é maravilhoso aquele filme. Eu gosto do Clique. Cara, eu fiquei tão feliz e aliviado quando chegou no... Eu vou dar spoiler porque o filme tem 20 anos. Se você não assistiu ainda, o problema é seu. Mas chega no final do filme, e depois da desgraça, aquela coisa, meu Deus do céu, que desgraça aquilo, né? Que coisa terrível. A hora que o cara... e a criancinha ainda é pequena. E a mulher dele está ali do lado, e ele não está nem gordo, nem bariátrico, nem nada, ele está normal, e ele fala, meu Deus, vamos construir a casinha da árvore. Vamos construir. Eu tenho experiência com isso, irmão. Eu alguns anos atrás, eu perdi tempo da vida por bobeira. Bobeira. E hoje, quando eu olho para aquele tempo, eu falo, meu Deus do céu, ainda bem que foi pouco. Foi pouco. Sabe que o objeto de desejo, o tipo de desejo, ele muda, mas a síntese é sempre a mesma. Quando a gente está nessa possessão de desejo, a gente não consegue ver mais nada na frente. E parece que nenhum sacrifício é intransponível para nós. Os desejos podem ser fonte de vida ou fonte de morte. E é por isso que quando eu fiquei profundamente pensando a respeito de o que você quer que eu te faça, eu dei essa travada assim. Porque a gente é muito bom em desejar, a gente é bom em desejar, mas a gente é ruim em saber o desejo bom. A gente é bem ruim nisso. E a gente vive num mundo, meu irmão, de infinitas possibilidades. Talvez o mundo nunca teve tanta possibilidade como tem hoje. Eu não gostaria, eu quando penso em mim, eu gostaria de ter vivido, sei lá, em outro tempo. O tempo de hoje tem muita coisa. Eu travo. Eu falei aqui para os irmãos na oração. Eu vou num restaurante que o cardápio tem mais do que 10 opções, eu já falo, ai meu Deus do céu. Cissa, escolhe aqui para mim, porque eu sei lá. Me dá uma coisa ruim. Essas lojas que tem arara, assim, de monte, meu Deus, já não entro ali, não entro. Me dá ruim. Eu entro e compro o que me escolhe, né? Mas me dá uma agonia, porque a Cissa, ela é o contrário de mim.
Ela gosta dessas. Eu falo que ela pesquisa preço por IBGE, ela não faz compra. Porque ela olha todas as peças que tem disponível. Dá uma gastura. O mundo tem infinitas possibilidades. E eu, quando eu me angustio assim, com alguma coisa, e que alguma coisa me incomoda, é lógico que Deus é que atende a gente, né? Mas tem um cara na Bíblia que sempre me atende. Eu, quando chegar no céu, eu quero conversar com esse, porque ele me ajuda muito, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele, nessa minha angústia do desejo, ele me socorreu. Porque na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, ele orou por aquelas pessoas. E eu sinto-me tendo sido orado por Paulo. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus, Paulo está orando pelos irmãos, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. E ele arremata no versículo 10, a fim de que vocês saibam escolher o melhor. O que Paulo está dizendo aqui, o que nós estamos vendo, irmão, essa oração é tão atual. Não é que a gente vai ter que escolher entre o ruim e o bom, porque isso aí é fácil. O que Paulo está dizendo para nós, que nós temos que olhar para os nossos desejos e escolher o melhor. Escolher o melhor. Porque tem muita gente que as bijuterias da vida estão passando aí, são coisas até que boas, estão sendo colocadas no balcão da vida e você está gastando toda a tua vida, irmão, atrás daquilo que não é o melhor. Não é aquela pérola. O comerciante não saiu vendendo tudo que ele tinha quando ele viu uma pérola bonita. Foi quando ele viu a pérola. A pérola. E tem gente hoje que está colocando sentido da vida em desejo errado. Está sendo possuído por um monte de desejo. E está gastando a vida inteira atrás de coisa que não é a pérola. O que Paulo está dizendo aqui, em última análise, é que a gente precisa ter os nossos sentidos e desejos santificados. E se você me ouve aqui já há algum tempo, quase todo mundo que está aqui é dessa condição. Eu não sou o crentão. Eu não sou o cara que fala que você tem que, só Jesus e não sei o que. Não, cara, eu acho que você tem que mesmo desenvolver. Você tem que buscar as coisas que te dão satisfação. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmão, você precisa santificar o teu desejo, para que você não perca a capacidade de escolher aquilo que é melhor. Tem coisa que só é boa, e tem coisa que é melhor. Tem coisa que é melhor. O Paulo está dizendo assim, que vocês tenham a capacidade de escolher o melhor. Por isso, eu não sei qual foi a tua resposta à pergunta de Jesus para o cego. O que você quer que eu te faça? Eu nem sei se você tinha uma resposta. Se você tinha uma resposta, não sei se você ainda continua com ela. Pode ser que agora você tenha falado, vamos ter que dar uma repensada. Nessas minhas viagens comigo mesmo, isso aconteceu quando eu estava indo, e daí eu fiquei e tal, e daí quando eu estava voltando, eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão de que eu tenho que ter uma conversa com Jesus acerca dos meus desejos. Porque tem um montão de coisa que eu desejo que é bijuteria. E aí, a minha resposta depois disso tudo, a pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça, Tico? Eu acho que aprender a desejar certo é um ótimo desejo. A minha resposta foi, e não sou crentão, irmão, pelo amor de Deus,
Mas a minha resposta para Jesus foi: eu queria desejar melhor. Eu não sei o que pedir. Não sei. Queria desejar melhor do que eu desejo. Eu queria desejar outras coisas que eu ainda não consigo desejar. Eu queria viver outras coisas que eu ainda não consigo viver, e eu não consigo viver porque eu estou desejando as coisas erradas. Eu queria que o meu desejo fosse mudado. Sabe o que Paulo fala? Eu não consigo fazer o que eu desejo, o que eu não desejo é que eu faço. Tá? Eu queria desejar igual o Paulo, eu queria desejar certo. Pelo menos já. Começar a desejar certo. Eu acho que já é um bom desejo. O Chesterton, para terminar, ele disse que tem duas formas de você se sentir que você possui o suficiente, se sentir satisfeito. Uma delas é você acumulando cada vez mais e juntando mais. A outra é você desejando cada vez menos. Mas analisando isso aqui, vendo o que Jesus dizia e o que Ele colocou em nós, eu acho que tem uma terceira via. Eu acho que a forma de você se sentir cada vez mais satisfeito é desejando certo. Desejando muito, mas desejando certo. A boa notícia é que Jesus ainda está vivo. Como Ele estava lá, com o cego. A boa notícia é que Jesus, eu acredito que Ele está aqui. E a boa notícia é que a pergunta que Ele fez para o cego ainda está ecoando. Quem sabe seja para você hoje. O que você quer que eu faça para você? O meu conselho é: não se apresse em responder. Não se apresse. Tenha uma conversa com Jesus a respeito daquilo que você deseja. Porque eu acho que quando a gente aprender a desejar certo, a nossa vida vai ser maravilhosa. Eu queria convidar você a ficar de pé. E sondar a resposta que você deu no início da ministração. Olhar para ela. E depois disso tudo que a gente conversou aqui, quem sabe você, ouvindo a pergunta de Jesus agora: o que você quer que eu faça aí, irmão? Você continua com ela. Pode ser. Ou pode ser que você tinha uma resposta e, cara, acho que essa resposta minha não era boa, não. Fala para Jesus também. Ou quem sabe você é que nem eu. Falou: cara, eu nem sabia o que eu queria, e agora, depois de tudo isso que foi dito, eu ainda não sei. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Mas Jesus também está aqui perguntando para você: o que você quer que eu faça? Você fala: eu não sei, me dá uma dica, me ajuda a desejar alguma coisa boa, olha para o meu coração, santifica a minha vida, Deus, toca aqui nos meus desejos, porque se eu começar a falar aqui vai ser... balde de gelo, 5 da manhã, sei lá. Agora é você e Jesus, porque Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer? O que resolve a sua vida? Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa condição. O Senhor já sabia o que ia no coração do cego quando o Senhor perguntou para ele, mas há uma dignidade no Senhor. O Senhor deixou ele escolher, deixou ele desejar. Inclusive foi o Senhor mesmo que colocou ali no coração dele o desejo, que a Tua palavra diz que o Senhor opera em nós o querer e o realizar, Deus. E hoje o Teu Espírito Santo passeia aqui na nossa igreja, e o Senhor continua perguntando para cada um de nós: e aí, filho, o que você quer que eu faça? O meu desejo, Deus, eu não sei o dos meus irmãos, o meu, e o Senhor sonda o coração de cada um aqui nessa manhã. O meu desejo é aprender, Deus, a desejar melhor. Eu sou ruim de desejo, Deus, sou ruim de desejo. Às vezes eu desejo coisa que não vai me fazer bem, eu desejo coisa egoísta.
Mas graças a Deus que o Senhor está trabalhando na gente. E trabalha em tudo, Deus, até naquilo que a gente deseja. Por isso hoje o meu coração está diante do Senhor. E Ele está pedindo, Deus, me ensina a desejar melhor. Me ensina a querer melhor. Me ensina, Deus. Eu preciso. E eu sei que o Senhor é um Deus paciente, cheio de graça e de bondade, e que vai me conduzir, Deus, nos meus desejos até a vida eterna. Amém.